Olá pessoal, estamos estudando agora a segunda aula do IBADEP, Educação Cristã. Vamos estudar sobre educação religiosa, importância, quem compete, necessidade, falhas, esferas, base. Então é bem interessante para prosseguirmos no nosso estudo. Procedente do vocábulo latino educatione, a palavra educação significa extrair. Em termos pedagógicos, educar pressupõe desenvolvimento. Eu gosto dessa palavra. Desenvolvimento das faculdades físicas, intelectuais, morais e espirituais do ser humano. É claro que a educação cristã, isso aqui é educação geral, né? Mas a educação cristã ela vai priorizar alguns pontos. Por exemplo, faculdades físicas. Claro que a gente vai ensinar a pessoa a cuidar bem do seu corpo, cuidar bem da sua mente. Intelectual, o conhecimento que a gente vai priorizar, a gente vai incentivar a pessoa a estudar, a ser um profissional competente. Precisamos de pessoas, de discípulos de Cristo infiltrados em todas as áreas, para temperar, né? O sal, ele só é eficaz espalhado, no saleiro não funciona. Faculdades morais, moral é a nossa praia. A Bíblia é um livro moral e espiritual que mostra a realidade do mundo espiritual e a realidade da nossa vida espiritual e da nossa eternidade, né? Então isso implica em mudanças de comportamento no educando. É impossível alguém disse assim, é impossível que você pratique a mesma coisa todos os dias e seja melhor. É impossível você ter uma rotina e ser melhor. Todo desenvolvimento pressupõe mudança de rotina. É a chamada saída da zona de conforto. Todos nós temos a nossa zona de conforto, mais confortável, mais cômodo. Só que a zona de conforto impede o desenvolvimento. Para Israel, o Egito era uma zona de conforto. Tá tudo bem, tá tudo bom, mas eles estavam para ser eliminados do planeta, né? Os egípcios a cultura egípcia iria absorvê-los e ia comprometer o destino de Israel. Então, na zona de conforto não há crescimento. Então, a educação é te desafiar a sair da tua zona de conforto. Como é que eu vou melhorar fisicamente? Saindo da minha rotina. Como é que eu vou melhorar intelectualmente? Indo para um curso. Moralmente, abrindo mão daquilo que, mesmo que dê prazer, seja destrutivo para mim e para o outro. E espiritual, é muito confortável você rejeitar a existência de Deus, é muito confortável você desprezar a Bíblia. É uma zona de conforto. Se Deus não existe, se a sua lei não existe, por que eu vou me preocupar? Vou continuar cometendo praticando o que eu sempre pratiquei. Então é a zona de conforto. Atrás de uma zona de conforto está o oposto do que a educação pressupõe. Os conceitos acima são basicamente utilitários, limitando-se a descrever a educação como instrumento cuja única meta é tornar o ser humano um membro produtivo à sociedade. A educação cristã, eu vou falar da educação cristã, tá? Porque é o nosso foco. Mas a educação cristã, ela envolve conhecer, mas não é só conhecer por conhecer. A educação não pode apenas jogar informações, fazer do ouvinte um depósito de informações, mas é conhecer para ser. Bem-aventurados os que são humildes, os que são pacificadores. O conhecimento bíblico é para você ser diferente do que você é, ser melhor. Eu sempre digo, né, que quando Deus nos encontra, nos chama para o seu reino, Ele nos encontra parecidos com o diabo. Então você vai conhecer para ser igual a Cristo. Você vai deixar de ser igual a Satanás para ser igual a Cristo. Então conhecer a palavra, a revelação, para ser igual a Cristo, para fazer o que Cristo faria no seu lugar.
Mas o fim, a ponta da lança é fazer. Mas fazer, ó, como é que chama uma pessoa que conhece e faz, mas não é? Hipócrita. Os religiosos acusados pelo Senhor Jesus eram hipócritas, eles faziam sem ser, faziam só para aparecer. Lê na Bíblia, deixa eu tirar aqui, né? Lê na Bíblia, pratica só para os outros verem, pratica mais o coração longe do Senhor. Isso é hipocrisia, religiosidade. Agora, conhecer para ser e não fazer é impossível. Uma pessoa que conhece, que se torna igual a Cristo, é impossível que ela não faça. Ela vai fazer. Porque se ela vai fazer. Se a palavra de Deus alterar o teu ser, quem você é, o fazer é consequência. Agora, se eu tirar o conhecer, só ser e fazer, é impossível. Como é que eu vou conhecer e fazer o que eu não conheço? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É impossível mudar o meu ser, consequentemente o meu fazer, se eu desprezar o conhecer. E aí é que entra a educação cristã. A educação cristã é o conhecer para ser, para fazer. Porque sem o conhecer não há como mudar nada. A mudança começa no coração. Olha aqui, ó. A mudança começa no coração. Alguns seguidores de Hitler eram homens letrados, de alto nível intelectual. E alguns dizem assim, as tragédias humanas, a corrupção, tudo isso é consequência da falta de educação. Mas muitos canalhas hoje são acadêmicos, são pessoas com alto nível intelectual. É porque a gente tem que tomar cuidado, todo conhecimento é válido, mas tem que ter, alguém disse assim, more na Bíblia, mas visite bons livros, mas more na Bíblia. Então a base da nossa vida tem que ser a palavra de Deus, sua verdade, seus princípios morais. E em cima disso eu construo a minha sabedoria. Porque existe a sabedoria humana, é o que as pessoas descobrem nas suas pesquisas, nas suas investigações, nos seus cálculos, nas suas experiências de laboratório. Existe também a sabedoria das trevas, que é todo o conhecimento que vem das trevas. São mentiras ou, fique atento, verdades misturadas com mentiras. Se alguém quiser dar um veneno para matar outra pessoa e der um copo, sabe, saindo fumacinha, borbulhando, cheiro ruim, a pessoa vai rejeitar. Mas se a pessoa pegar um suco de laranja, colocar algumas gotas de um veneno mortífero, altamente mortífero, que mantém o cheiro da laranja, que mantém a consistência da laranja, que mantém a cor, a pessoa facilmente será enganada e vai ser morta. O que eu quero dizer é que a mentira pura assusta, mas a mentira misturada no meio de verdades divinas engana. Então, o que mais nosso maior problema não é a mentira pura, é a mentira mesclada com verdades, que é a principal estratégia de Satanás, enganar. Então tomemos cuidado com isso. Por isso que a educação cristã, ela abre os nossos olhos para enxergarmos o joio no meio do trigo, a mentira no meio da verdade, e não sermos enganados. A educação é o desenvolvimento e cultivo sistemático das capacidades naturais por meio do ensino. Então as suas capacidades, claro, a educação geral é isso, mas no reino de Deus a educação visa as nossas capacidades ministeriais, as nossas capacidades morais, é o ser para fazer, né? E isso envolve amor ao próximo, isso envolve fazer discípulos no mundo todo. Então, as nossas capacidades inatas ou capacidades adquiridas. Tem pessoas que nascem com uma certa inclinação, uma certa facilidade para algumas áreas,
a chamada múltipla inteligência, e tem pessoas que talvez não tenham tanta capacidade inata, seja nascida com ela, mas elas adquirem mediante o estudo, mediante o esforço. Em um sentido formal, essa palavra indica o ensino como um sistema servindo de sinônimo da palavra pedagogia. A pedagogia envolve exatamente a ciência do aprender e ensinar. É o processo educacional, né? A revelação e a inspiração saem em ajuda da educação, pelo que também o Senhor Jesus Cristo é o supremo exemplo que as pessoas bem educadas devem seguir e tentar duplicar, tanto na natureza quanto na prática. Duplicar é interessante, né? Eu prefiro imitar, duplicar. Você nunca vai ser o Messias, mas você pode imitá-lo. Mestres são providos para ajudar no processo, a fim de prover o exemplo e as instruções adequadas. Bom, primeiramente, essa palavra mestre eu não gosto. Mestre, academicamente, é quem tem mestrado. E mestre, embora seja sinônimo de professor, ela foi usada na Almeida para traduzir rabi e didáscalos. Então a ideia de mestre, que é o Senhor Jesus, ele é a verdade. Eu sou um professor que estuda a verdade. Então me chamar de mestre, eu entendo o que a pessoa quer dizer, o que ensina. Mas se esse termo mestre for usado para o Senhor Jesus, eu não gosto que use para mim. Porque o Senhor Jesus é verdade, eu sou estudante da verdade. Ele tem respostas, eu estou cheio de dúvidas. Ele responde, eu pergunto. É o que eu tenho feito há 35 anos como discípulo de Cristo e há 30 anos como educador cristão. Mas nós como professores, e professor envolve um assunto. Eu sou professor de alguns assuntos pelos quais eu já passei. Quem conhece a cidade onde mora pode até dizer, mostrar para um visitante, explicar, fazer um tour na cidade. Quem nunca foi naquela cidade, como é que vai explicar? Então, a gente ensina o que aprendeu, por já ter passado por aquele assunto. Então, eu sou professor de algumas áreas, não sou professor de tudo. Talvez você, que está me ouvindo, tenha algum assunto que eu não conheça que esteja apto a me ensinar. Então, você vai ser o professor, é você o aluno. Então, professor-aluno é uma questão, depende do assunto. Ninguém é professor de tudo, é professor de algumas áreas. O Novo Testamento... Bom, vamos em frente. A educação formal é adquirida através do estudo bem organizado nas escolas. A educação informal é aquela adquirida mediante o estudo privado, mediante experiência diária. É aquilo que você adquire no dia a dia, você vai aprendendo no dia a dia. Eu tenho muitos anos de educação formal em escolas, mas hoje, basicamente, faz algum tempo que a minha educação é informal. Eu aprendo fora de instituições de ensino. Eu aprendo muito preparando aula, né? A melhor forma de aprender é ensinar. Isso é uma regra. Eu já disse e repito, crie situações para ensinar, no nosso caso, a palavra de Deus. Crie situações. Não fique esperando chover do céu situações. Claro que portas Deus abre, mas numa casa, num lar, para uma pessoa, para dois, discipulado, congregações pequenas, se aproxime de igrejas pequenas que você vai ser muito útil. Igrejas grandes você entra numa escala anual, mas igrejas pequenas, se bobear, todo domingo você prega ou ensina. Desde, claro, tem um conteúdo adquirido, né? Então crie situações, busque situações para ensinar a palavra de Deus. E no ensinar, você vai aprender muito. No preparar, você vai aprender muito. Existem os chamados mentores, que são influencers, influenciadores. Quem está na Bíblia se torna influenciador. Um piazão abre o YouTube, começa a falar um monte de besteira, já tem milhares de pessoas no seu canal. E quanto mais besteira você fala, quanto mais você ultrapassa os limites do bom senso, mais seguidores. Isso é uma regra básica porque o que alimenta a carne fascina mais do que o que alimenta o espírito. O que alimenta a carne atrai, grita, e o que alimenta o espírito sussurra.
Só que o que alimenta a carne destrói, o que alimenta o espírito dá vida, mas é um sussurro. Então o mundo grita e Deus sussurra. E a gente tem que tomar cuidado para não ir atrás do grito, mas do sussurro de amor, da palavra branda, da palavra amorosa. Então, os mentores, os influencers que estão na mídia, os youtubers, os atores, hoje é tão fácil assistir uma série, um filme. Eu gosto de série, eu gosto de filme, sou muito seletivo. Mas se não é de origem evangélica, é muito difícil que não tenha alguma influência negativa. Então, apoio homossexual, é quase impossível você assistir alguma coisa. Às vezes eu encontro, mas é muito raro você encontrar que não tenha casal homossexual. O casalzinho se encontra, almoça e vai para casa de um ou do outro. E já tem relações sexuais logo no primeiro encontro. Novelas que o crente é um bocó, é um falso, e o sem vergonha é o herói, é o protagonista. Quanto mais imoral, quanto mais sem caráter, mais melhor é o papel. Isso influencia, talvez não uma pessoa com a personalidade já formada, temente a Deus, mas uma criança, um jovem, um adolescente. Nós, já que passamos pelo cabo da boa esperança, já somos influenciados. Agora imagina alguém que está no início da formação da sua personalidade. Ser bombardeado por esse lixo que está... Antes era televisão, agora internet. Né? A internet é assustadoramente nociva. É um esgoto que, dependendo do site que você acessa, é um esgoto que você abre para o seu coração. E o objetivo de Satanás e os seus discípulos é dinheiro. Não importa se vai te destruir, desde que dê dinheiro. Não importa se a adolescente vai ficar grávida e o garoto vai se frustrar emocionalmente. O que importa é que entre o dinheiro. Dinheiro é o Deus desse mundo. Satanás, ele sabe que o dinheiro e o prazer é para obter dinheiro. O dinheiro e o prazer são dois grandes motivadores. Na verdade, é o prazer o foco de tudo, né? Porque o dinheiro é usado para o prazer. Então, a busca do prazer é o foco da pessoa sem Deus, amantes de si mesmos. E o dinheiro é só um meio. Então, eles vão... Não importa por cima de quantas pessoas eles passam, não importa quantas vidas eles destruam, o que importa é que eles ganhem. E a educação religiosa, a educação cristã, ela vai na contramão disso tudo. Aí você vai ser o quadrado, você vai ser o careta, você vai ser o antiquado, porque você não está indo pela onda que o mundo segue, né? A função do púlpito é a pregação da palavra de Deus. E o Hernandes Dias Lopes deixou bem claro que pregar a Bíblia é ensinar a Bíblia. Pregar a Bíblia não é gritar, não é espernear, não é rodopiar, não é dar cambalhota. Pregar a Bíblia não é cuspir no microfone. Pregar a Bíblia é explicar a Bíblia, é explanar a Bíblia. E isso é uma escada, né, da reconciliação da pessoa com Deus ao alto nível de maturidade cristã. O ensino da palavra começa com o papinha, que é a evangelização, o beabá dos evangelhos, e vai até a maturidade plena, que é ser igual e fazer igual a Cristo. Né? E o que eu digo e repito, hoje vivemos uma geração que não vai para a igreja aprender, ele vai para ser abençoado e vai para sentir, mas raramente alguém vai para aprender. Prova disso que ninguém anota nada. Ninguém anota nada do que está sendo falado lá. E o que é pior, muitas vezes a pessoa que é convidada para pregar não é aquela que vai ensinar a Bíblia, mas é aquela que vai emocionar. E existem técnicas de emocionais para o povo chorar, para o povo para as pessoas se emocionarem. E muitas vezes não é unção, não é graça, é técnica psicológica de emocionar. E muitos usam essas técnicas. Nem me pergunte quais são, que eu não quero nem saber. Isso tem invadido alguns púlpitos com a autorização dos seus líderes, o que é pior. Então faça do seu púlpito um local de ensino. A escola dominical
é de uma importância fundamental, porque ela atinge faixas etárias que vai de 0 até o infinito de idade, geralmente classes de 2 em 2 anos até os 18, que é jovem, né? Difícil é uma igreja com estrutura para tudo isso. Tem que ter estrutura material e estrutura humana para ativar todas as classes, né? Então, normalmente, 1, 2, 3 classes em cada congregação e professores muitas vezes que não estão qualificados, com muito amor, mas que muitos não se qualificam, né? Na área infantil, na área teológica. Ah, eu sou professor de criança, para que estudar teologia? É assustador quando alguém fala isso. Então a escola dominical não precisa ser necessariamente dominical, mas você ter um encontro para todas as faixas etárias e ensinar a Bíblia, nem que seja domingo à noite. Fundamental, essencial. Muitas igrejas, o culto da manhã, com escola bíblica, tem mais gente do que o culto à noite. Mas isso tudo depende da liderança, né? Se a liderança não bater na tecla, conheço pessoas líderes que todo domingo mostram a importância da escola bíblica. E são escolas dominicais excelentes. Mas se o líder não está nem aí, meu amigo. A necessidade de educação cristã, incredulidade, vivemos uma época de muita incredulidade. Vivemos uma época, a educação ideológica, né, anticristã, tem feito muitos discípulos e influenciado muito. E, bom, aqui você dá uma boa lida. A esfera da educação cristã, evangelização, ok, que é o discipulado. A influência dos conceitos bíblicos e do comportamento cristão em todos os setores. Nós vivemos, alguém disse assim, chegamos ao ponto de ter que evangelizar os evangélicos. É uma verdade. A influência moral positiva dos discípulos de Cristo tem diminuído bastante. Os escândalos têm ido para a mídia e assustado. Então a gente tem que lutar contra isso. Como? Ensinando. Ensinando quem quer ser ensinado, né? Existe uma regra básica, você só ensina quem quer ser ensinado. A tarefa da educação cristã na esfera do mundo enfrenta o desafio das forças adversas. Se não bastasse uma corrente maligna que é entrado nas nossas escolas, faculdades, por trás de tudo isso está demônios. A gente não sabe, né? Mas às vezes um novelista, um autor de novela cheio de demônios, um diretor de filme ou um roteirista cheio de demônios, um diretor de escola lotado, um depósito de demônios, atores, atrizes lindas, mas depósito de demônios. Então a gente nem imagina o quanto que os demônios estão agindo para afastar o ser humano de Deus. Você tem que orar. A coisa que a gente faz o nosso esforço em ensinar, mas tem que orar para Deus acabar, expulsar, desfazer esses tronos malignos, né? As bases da educação cristã, base doutrinária é a palavra de Deus, toda ela, 66 livros. Não tire uma vírgula da palavra de Deus, por favor. Filosofia cristã, que é a interpretação do mundo sobre a ótica cristã, né? Então a Bíblia não é específica em algumas situações odiernas. Por exemplo, é pecado andar de avião? Não tinha avião naquela época. Então, mas ela lança os princípios e as bases para você dizer se é pecado ou não. Não é, né? A não ser que você pegue esse avião e saia bombardeando por aí. Mas só andar de avião, viajar de avião não é pecado, baseado nos princípios cristãos. Então, essa filosofar dentro da ótica cristã. E ações cristãs, a nossa função como igreja é diminuir o sofrimento do mundo. Não eliminar, quem vai fazer isso é o Messias, Jesus na sua segunda vinda. Mas diminuir através de ações humanitárias. E principalmente com o Evangelho, né, que é o nosso maior esforço humanitário, é a limpeza da mente das pessoas, né, contaminadas pelo pecado, pela mentira.
Ok? O resto você dá uma boa lida, escolas de formação, que isso não falte na sua igreja, cursos de preparação. Qualquer profissão envolve cursos, envolve conhecimento, envolve experiência, envolve como é bom o curso de formação. E na igreja, não sei porquê, alguém disse que quanto menos você sabe, mais Deus te usa. E aí impera o improviso. Quanto mais improvisado, mais Deus vai te usar. Eu creio que Deus te ajuda nas suas necessidades, não na sua negligência. Deus vai te ajudar na sua necessidade, não a sua negligência. E o que eu vejo muito na igreja é negligência. Preguiça mesmo. Aí joga nas costas de Deus e Deus tem que consertar. Ok, pessoal, dá uma boa lida. Todas as áreas precisam do ensino. Todas as áreas, todas as áreas. Aqui tem só algumas áreas, né? Mas todas as áreas precisam de um sistema formal ou informal de educação, porque estamos trabalhando para Deus. Se para o diabo as pessoas se especializam tanto, por que eu não vou me especializar para fazer a obra do Senhor? É isso aí, que Deus te use poderosamente em nome de Jesus.